Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, você ligado aqui na nossa TV Sim, está começando mais um Sim Notícias, trazendo todos os destaques de Linhares, municípios vizinhos e também falando para toda a região de São Mateus. Veja os destaques da edição desta quarta-feira. A polícia prendeu um suspeito de participação no arrombamento e furto em uma loja no centro de Linhares. O motociclista bateu forte contra um ponto de ônibus e morreu na hora. Em São Mateus, a polícia intensificou o combate ao tráfico de drogas. 2 suspeitos foram presos na madrugada passada. Novo decreto mantém a suspensão das aulas aqui em Linhares até o dia 31 de julho. Aqui no município, o número de casos da Covid-19 ultrapassou a marca de 2.000 nesta quarta-feira. O mês de junho terminou com um aumento de mais de 250% também no número de casos da Covid em Colatina. Mudanças na rotina de atendimentos da Clínica de Hemodiálise de São Mateus após a chegada da pandemia do novo coronavírus. E um economista dá dicas de como manter o controle das finanças nesse período de isolamento social, nesse período que nós estamos passando. Estes e outros assuntos agora aqui na tela da sua TV Sim, seu canal local. Bom, obrigado a você que nos acompanha em todos os municípios aqui, né? Linhares, Soretama, Rio Bananal, Aracruz e o pessoal de São Mateus que também nos acompanha excepcionalmente. Nesta semana falamos aqui de Linhares. A pandemia do novo coronavírus levou muita gente a perder o emprego ou a ter a renda mensal bastante reduzida. O que fazer para manter a saúde financeira mesmo com todas essas adversidades? Nossa reportagem conversou com a economista Melissa Modenese aqui em Linhares e ela deu dicas valiosas sobre a melhor forma de administrar o dinheiro e orientou ainda sobre como usar o auxílio emergencial de maneira positiva. A pandemia trouxe consigo diversos obstáculos, não só para a área da saúde, como também para a economia. Isso faz com que diversas pessoas tenham dificuldades de quitar todas suas dívidas no final do mês. Esse momento da pandemia teve uma diversidade, né? Pessoas que perderam a totalidade da sua renda, pessoas que reduziu a sua renda e pessoas que conseguiu ainda manter um trabalho, mantendo o mesmo nível de salário, trabalhando em home office, né? Trabalhando em casa. Então, mas uma grande massa a gente ainda percebe que estão com dificuldades de fechar a conta no final do mês, devido à redução do salário ou à perda realmente do emprego. De acordo com a economista Melissa Modenese, além do cenário atual, a falta de uma reserva também pode ser um fator prejudicial. O principal vilão do endividamento, ele é de fato é o que você recebe e o que você gasta. Como a gente foi pego também de surpresa com toda essa pandemia, quem conseguiu se programar para uma reserva de emergência ainda conseguiu se manter o mesmo padrão de vida. Agora, a gente sabe que uma grande parte da população brasileira tem uma dificuldade de fazer essa reserva de emergência e aí a gente vê o seguinte, realmente algumas contas que é do dia a dia da família ficando em atraso. Mas existem algumas dicas que podem ser aplicadas para que você se organize melhor financeiramente. Uma boa alternativa é a renegociação de dívidas, uma vez que pausar esse débito pode resultar em mais juros. E aí a gente começa a fazer categorias. O que é mais importante eu resolver agora? Vai ser o quê? As dívidas? Então vamos lá. Relaciona as dívidas que você tem, se é no banco, se é fornecedor, se é cartão de crédito e começa a verificar qual é o saldo que eu devo para essa instituição, qual é os juros que estão me cobrando, qual é o valor. E aí a gente começa a partir para uma negociação, se os juros que estão me cobrando estão muito caro, né, com o que eles podem negociar, a parcela cabe nesse novo cenário que a gente está vivendo, né, dentro do nosso salário, e aí é importante você relacionar essas prestações e ver se todas as negociações eu consigo pagar neste momento. E para quem conta com o auxílio emergencial, a recomendação é utilizar o dinheiro para subsistência. O auxílio emergencial, de fato, ele veio para contribuir
né, para a população que de fato perdeu a parcela da sua renda ou a totalidade. Então o auxílio emergencial ele veio justamente para dar subsistência à família. Então se você perdeu de fato a sua receita, que venha assim, utilizar para a sua subsistência, a alimentação, pagar uma energia, o gás, que é o que você precisa para sobreviver, né? E aí, se por acaso entrou algum recurso a mais, aí você vai eliminando algumas dívidas que de repente ficou aí para trás. A gente agradece a participação da economista Melissa Modenese, né, trazendo essas dicas, né, essas orientações. A repórter Cris Martinelli traz agora um rápido giro policial com os destaques de toda a região. Um homem, identificado como David Lauro dos Santos, morreu após se envolver em um acidente na BR-101, em Mucuri. A colisão ocorreu próximo à fábrica Suzano Papel e Celulose, e a moto em que ele estava tinha placa de Linhares. A vítima bateu em um ponto de ônibus e foi a óbito no local do acidente. Com o impacto, a mochila e o capacete de David foram parar atrás de uma edificação. No local foram encontradas cápsulas deflagradas e marcas de disparos de arma de fogo na moto. O veículo possuía restrição de furto e roubo. Um adolescente de 15 anos foi preso no bairro Araçá por tráfico de drogas. A polícia chegou até o jovem através de uma denúncia e, após buscas na sua casa na tarde de ontem, foram encontradas 107 pedras de crack, 3 buchas de maconha e um simulacro de arma de fogo. O material apreendido foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Ao avistar a polícia, o jovem empreendeu fuga, mas ao retornarem em sua residência na tarde do mesmo dia, ele foi apreendido. Uma mulher de 55 anos foi assaltada em um ponto de ônibus no bairro São José. O assalto ocorreu por volta das 16h40 da tarde e até os remédios da vítima foram levados. De acordo com ela, os 2 assaltantes estavam em uma moto vermelha e portavam uma arma de fogo. Eles levaram a bolsas com roupas que ela havia acabado de comprar, todos os seus documentos, R$110 em espécie, um anel de ouro e seus medicamentos. Buscas foram realizadas pela região, mas os assaltantes não foram encontrados. A Polícia Rodoviária Federal de Linhares prendeu 3 homens que haviam roubado um táxi em Vitória. Eles haviam pedido uma corrida e durante o trajeto um deles aplicou o golpe mata-leão no motorista. Após anunciarem um assalto e fazerem o motorista refém, eles vieram em direção ao norte do estado. Em Aracruz, os assaltantes saíram do veículo e foi nesse momento que o taxista conseguiu fugir e pedir ajuda. A PRF foi acionada e, com a montagem de um cerco na altura do quilômetro 151, próximo à ponte do Rio Doce, os indivíduos foram presos e encaminhados para a delegacia de Linhares. Entre os homens presos pelo roubo do táxi estava Breno da Conceição Silvestre, de 20 anos, conhecido como Galo Seco. O jovem confessou ser um dos arrombadores de uma loja de consertos de eletrodomésticos que fica localizada no centro de Linhares. O roubo aconteceu na terça-feira passada, dia 23, e 2 telas de TV e uma geladeira foram levadas. E em São Mateus, a polícia prendeu 2 suspeitos de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidas armas e munições. Com os criminosos foram apreendidas várias carteiras com documentos, uma pistola 380 com 18 munições intactas, além de diversos aparelhos de celular. Os suspeitos foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. E uma notícia muito esperada por pais e mães aqui de Linhares e toda a região. A UPA Infantil 24 horas passou a funcionar nesta quarta-feira. A estrutura de atendimento é ali no bairro Shell, uma estrutura de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a porta de urgência hospitalar. Com capacidade para atender as urgências infantis, a unidade contribui para diminuir as filas de emergências nos hospitais, principalmente em relação ao HGL. A UPA funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A equipe é composta por vários profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e o pessoal administrativo. O secretário municipal de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, na semana passada falou sobre as mudanças, tirando esse atendimento infantil do HGL e trazendo para a UPA 24 horas do bairro Shell. O que o município está fazendo? Está retornando com o projeto original, que é ter ali naquele espaço a UPA infantil, retirando toda a ala da pediatria do HGL e levando, e assim
voltando ao passo inicial, que é ter naquele espaço, no bairro Shell, a UPA infantil. Paralelo a isso, a gente está levando também a questão da internação, ou seja, a parte de enfermagem. Não é o projeto final, mas nesse momento, onde o HGL é a unidade de referência no coronavírus, a gente acha mais seguro separar também a parte de internação e também permitir que ali sejam criados 25 leitos. Com isso, o HGL sai de 20 leitos de UTI para coronavírus, para mais 25 leitos de enfermaria, ou seja, totalizando 45 leitos específicos de coronavírus. É isso aí, a mudança é importante, né? Gente, vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira vai ser de sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas seguem amenas. Linhares terá mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 26. São Mateus com mínima de 21 e máxima de 24. Vitória terá mínima de 18 e máxima de 28 graus. E veja, depois do intervalo, a Prefeitura de Linhares publicou decreto prorrogando a suspensão das aulas nas escolas públicas até o final deste mês, até o dia 31 de julho. De volta com esse segundo bloco do Sim Notícias de hoje, falando aqui além de Linhares, Soretama e Rio Bananal, com São Mateus também em toda a região. Um novo decreto da Prefeitura de Linhares prorrogou as aulas da rede municipal de ensino até o dia 31 de julho. O argumento é de que não há meios para evitar o contágio pela Covid-19 entre estudantes e professores. A suspensão das aulas na rede municipal de ensino, na Faculdade de Ensino Superior, FACEL, e na Universidade Aberta do Brasil foram prorrogadas por mais 30 dias. As aulas foram interrompidas no dia 16 de março e seguem até o dia 31 desse mês. Embora jovens e crianças não evoluam para o caso grave, na maioria das vezes eles podem ser transmissores do novo coronavírus. De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Olímpia, com a nova orientação, as famílias poderão se organizar. O Detran vai retomar as matrículas dos selecionados no programa da CNH Social 2020. Os candidatos terão 30 dias para realizar a matrícula online pelo site detran.es.gov.br/CNH Social. Todos os prazos do processo foram ampliados e o candidato que não respeitá-los terá o benefício cancelado. A lista com o nome dos candidatos selecionados foi divulgada no dia 31 de março, seguindo os critérios que considera menor renda, maior número de componentes no grupo familiar, ensino fundamental completo, ser beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. E com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a clínica de hemodiálise de São Mateus teve que se adaptar e passou por várias mudanças no atendimento. Confira a reportagem de João Batista. A clínica de hemodiálise de São Mateus, que recebe pacientes de várias cidades do norte do estado, teve que mudar as estratégias e criar um plano de contingência para proteger pacientes e colaboradores. Desde o início dessa pandemia, logo que surgiram os primeiros casos aqui no Brasil, nós aqui na UTRS adotamos algumas medidas de precaução para evitar o contágio, e desses pacientes e dos nossos funcionários aqui dentro da unidade. Então, medidas de orientação, de cuidados que tem que ter com a lavagem de mãos, com o uso de máscara, para os pacientes em casa evitar se expor ao risco do contágio, evitar sair de casa por medidas desnecessárias. E aqui dentro da clínica nós também tomamos algumas medidas de ampliar o tratamento para os pacientes que estão suspeitos, com casos suspeitos. A gente logo de cara identifica esses pacientes e coloca eles para serem tratados numa sala de isolamento. Caso se confirme o caso de contaminação pelo coronavírus, esse paciente é levado para uma segunda sala, onde as medidas de precaução são ainda mais rigorosas. Os resultados foram positivos. Segundo o Dr. Rafael, a taxa de contaminação é muito baixa. O trabalho de desinfecção teve que ser intensificado nas máquinas e superfícies. O paciente, desde que ele chega na unidade, é medida a temperatura, é feito algumas perguntas para saber se ele tem algum sintoma da doença. Em caso positivo, ele já é orientado a aguardar numa recepção separada e quando precisa entrar para a sala para fazer o tratamento dialítico, ele já vai para uma sala direcionada onde ele fica isolado dos demais pacientes.
Então são medidas assim que a gente começou desde o início e a gente tem visto um efeito positivo, que a taxa de contaminação aqui dentro da unidade é muito baixa. Uma preocupação do médico é em relação aos insumos que tiveram aumento de 300%, impactando de forma negativa o tratamento dos pacientes. É importante ressaltar que a hemodiálise custeada pelo SUS já vem num preço defasado já há muitos anos, né? E essa pandemia trouxe uma crise ainda maior para esse tipo de tratamento pelo SUS. A gente estava conversando, citamos aqui o exemplo da heparina, que é um insumo, um medicamento necessário para os pacientes que fazem hemodiálise e agora também está sendo usado no tratamento dos pacientes com coronavírus. Esse medicamento teve um salto de preço nesses meses de 300%, 400%. E isso, dentro de uma conjuntura que já vinha deficitária, né, do repasse do SUS, tem trazido um impacto financeiro muito grande para as clínicas de hemodiálise de forma geral. Além disso, os equipamentos de proteção individual subiram muito de preço, outros insumos também na saúde e equipamentos médicos também subiram muito de preço. Isso tem preocupado bastante toda a comunidade. É isso aí, mudança necessária para o melhor atendimento aos pacientes, né? Gente, vamos saber agora como é que fechou esta quarta-feira o mercado do café. O Arábica tipo 6, cotada a R$ 450 a saca. Arábica 7, R$ 365. Já o Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 338 a saca. E a seguir, o repórter Will Souza atualiza os dados da Covid-19 aqui nos municípios da região, né? Linhares, Colatina e São Mateus. É depois do intervalo. E a gente de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Sinotícias. O repórter Will Souza atualizando agora os casos da Covid-19 nos municípios da região. Confira aí. No Espírito Santo, já são 48.821 casos confirmados da doença. Destes, contam 1.692 óbitos e 28.752 curados. Na região norte, o município de Colatina já tem 1.691 casos confirmados, com 36 óbitos e 636 curados. Em São Mateus, o número de casos é um pouco menor, são 685 casos, com 15 óbitos e 364 curados. Já em Linhares, o número chegou à impressionante marca de 2.058 casos, sendo que 686 estão curados e foram registradas 38 mortes pela doença. Olha, e a situação da Covid-19 segue muito preocupante em Colatina. O município fechou o mês de junho com 250% de aumento no número de casos da doença. Os números da Covid-19 em Colatina impressionam. Do primeiro caso registrado no dia 3 de abril até hoje foram mais de 1.600 confirmações de pessoas infectadas pelo coronavírus. A taxa de letalidade também assusta, 2,12%. Segundo as autoridades, esses números cresceram devido a diversos fatores, entre eles a despreocupação da população com o isolamento social. No último fim de semana, por exemplo, 3 comerciantes proprietários de bar foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Colatina para esclarecimentos, pois foram flagrados com seus estabelecimentos funcionando normalmente. O Centro de Comando Geral contra a Covid-19 em Colatina tem intensificado a fiscalização em pontos estratégicos e coibido aqueles que insistem em descumprir as determinações dos decretos estadual e municipal. Junto com a Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, diversos bairros têm sido visitados e notificações aplicadas a proprietários de estabelecimentos em desacordo com as determinações. Só nos últimos 2 dias, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 8 mortes causadas pela doença. São pessoas que estavam internadas em hospitais da cidade. Eu agradeço a você que nos acompanhou em mais uma edição, incluindo aqui a população de São Mateus, também toda a região. Obrigado pela companhia de sempre. O nosso Sinotícias está terminando. Continue acompanhando nossas redes sociais, nosso Facebook, o Instagram. No YouTube você pode rever todos os vídeos, reportagens, entrevistas. É só digitar TV Sim Linhares e se inscrever e dar o seu like, ok? O nosso WhatsApp é o 996224547. TV Sim, seu canal local.